Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 3 de Língua Portuguesa do terceiro ano do ensino médio, semana 4. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 4 do PET do terceiro ano, vamos começar fazendo a leitura desses versos aqui. É de um autor desconhecido. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades. Explique os versos acima com suas palavras. Então, essa aqui praticamente é uma resposta pessoal. Você vai escrever o que você entendeu a partir da leitura desses versos aí. Eu vou colocar aqui para vocês o que eu entendi. Você pode tirar ideias do meu texto aqui, da minha explicação, para fazer do seu jeito, para você construir uma resposta menor, né? Porque vocês não gostam de copiar muito. Mas essa aqui é uma resposta bem completa. Eu coloquei tudo que eu consegui compreender a partir da leitura desse poema, expliquei tudo que eu entendi de cada um dos versos, e aí você faz uma filtragem aí para você decidir o que você quer colocar na sua resposta, tá? Então, vou fazer a leitura aqui da minha interpretação sobre esses versos. A mensagem desse poema é que na vida precisamos de um pouco de felicidade para ir aguentando firme nesse longo e tortuoso caminho. As dificuldades vão surgir, mas vamos ficar mais fortes a cada desafio enfrentado. As tristezas também são inevitáveis, mas com elas aprendemos a ter empatia, ou seja, nos colocar no lugar do outro. E precisamos ter perspectivas, sonhos, planos, projetos, esperança, porque é isso que nos impulsiona, nos faz prosseguir. E termina dizendo que a felicidade não está em possuir coisas, mas sim em estar satisfeito com o que conseguir ter. Ou seja, o sucesso não é conseguir o que quer, mas sim ficar feliz com o que se conseguiu conquistar. Vamos agora para a segunda atividade, onde a gente vai fazer a leitura desse poema da Adélia Prado. Poetisa mineira, Adélia é uma escritora da literatura brasileira contemporânea. Além de poesias, escreveu romances e contos onde explora, em grande parte, o tema da mulher, com licença poética. Esse poema recebe esse nome porque, na verdade, ele é uma intertextualidade, pode-se dizer que ele é uma espécie de paródia de uma obra, de um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é o poema de Sete Faces, no qual o autor começa falando que quando ele nasceu veio um anjo torto e disse que ele estava predestinado a ser gaucho, a ser torto na vida, né? Então ela pega esse comecinho, né, essa ideia desse poema que inicia-se com a previsão, com a fala do anjo protetor da pessoa, do eu lírico, dizendo qual que vai ser o destino dessa pessoa. Então a Adélia Prado pegou essa ideia, né, esse conceito, essa forma de iniciar o poema, e aí ela fez a versão dela. O anjo do homem, o anjo lá do Carlos Drummond de Andrade, era um anjo torto, e ele fez uma previsão triste, uma previsão ruim para a vida do eu lírico, né? Falou que ele ia ser torto na vida, que ele ia ser desajustado. Agora a gente vai fazer a leitura do poema da Adélia Prado e a gente vai perceber que a previsão que esse anjo fez aqui para o eu lírico desse poema já é uma previsão diferente, né? Porque o eu lírico aqui é uma mulher e o anjo dela não é torto, o anjo dela é esbelto e ele fala algumas coisas diferentes com relação ao poema do Carlos Drummond de Andrade. E, então vamos fazer a leitura aqui para a gente ver qual que é a previsão aqui que esse anjo fez para esse eu lírico. Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida? É maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Então, gente, aqui a gente começa esse poema aqui, ó, com a previsão, né, do anjo falando que essa mulher, que esse eu lírico aqui vai carregar bandeira. Ela fala que isso aí é uma coisa muito pesada para a mulher, porque a mulher ainda é uma espécie envergonhada, ela é tida como frágil, né? Ela ainda tem um certo medo de lutar, porque carregar bandeira significa fazer militância, lutar pelos seus direitos, se manifestar. E aí depois ela continuou falando como que esse eu lírico se desenvolveu enquanto mulher, enquanto pessoa, após o anjo ter feito essa previsão aí de que ela iria carregar bandeira, né? Então ela fala que aceita as dificuldades da vida, e aí ela vai aqui explicando como que ela é enquanto pessoa, que tipo de pessoa que ela se transformou. Chamar atenção aqui para o fato de que, na verdade, esse eu lírico é ela, né? É a Adélia Prado, né? Que ela se tornou uma escritora, ela se expressa através da escrita, né? Ela vai cumprindo essa sina, porque não é uma tarefa fácil ser escritora. E depois ela fala que a tristeza dela não tem pedigree. Pedigree, que ela tá querendo dizer aqui, é que... Porque, tipo assim, o cachorrinho que tem pedigree, o que é o pedigree? É que significa que a gente conhece, né? Que o dono conhece, ele tem por escrito as informações sobre os antepassados desse petzinho, desse cachorrinho. Pet cachorro, tá, gente? Não é o pet apostila, não. Então, o cachorro que tem o pedigree, ele tem um documento falando quem que é os pais, os avós, os bisavós dele, para saber que ele é de uma raça pura, que ele não foi cruzado, misturado com outras raças de cachorrinhos, né? Então, o que ela tá querendo dizer com isso? Que a tristeza dela, ela não vem de antepassados, ela não vem trazendo as tristezas dela, carregando as tristezas dela de coisas passadas na vida dela, carregando as mágoas da família ou as angústias. Ela não fica carregando esse monte de angústia do passado nas costas dela, não, né? Esses problemas familiares, não. Depois ela fala que a vontade dela, sim, vem lá do avô, lá do tataravô dela. Ou seja, ela está querendo dizer que a vontade de ser feliz, ela passa por dificuldades, como todo mundo. Mas a vontade de evoluir, de ficar feliz, de ter alegria na vida, essa faz parte da essência dela. Isso vem de família, isso vem do tataravô dela, do avô dela, né? Então, essa vontade de ser feliz, ela carrega, sim, desde que nasceu, isso tá no sangue dela, isso faz parte da essência dela. E ela termina aqui, ó, falando esses versos aqui, ó, vai ser coxo na vida. Essa aqui também é uma referência direta ao poema de Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade, porque lá ele fala que o anjo torto dele, que ele ia ser gauche. Eu não sei se é assim que pronuncia a palavra, não sei se é gauche ou gauche, vou escrever aqui para vocês, mas significa torto, né? Coxo, manco, né? Coxo significa manco. Então, quando ela usa essa palavra aqui, ó, coxo, ela tá fazendo uma referência à previsão que o anjo do Carlos Drummond de Andrade fez lá com relação à vida dele. Diz que ele iria ser coxo na vida, ia ser torto, desajustado, né? Então, isso aqui também é uma intertextualidade com o poema de Sete Faces do Carlos Drummond de Andrade. Mas ela fala que, diferente do poema lá do Carlos Drummond, o anjo dela aqui não vem com essa história de que ela vai ser torta na vida, vai ser coxa na vida, não. Porque mulher é desdobrável. O que ela tá querendo dizer com isso, então? Os homens podem ficar sendo tortos na vida, né? Não se ajustar, não dar um jeito, porque a vida é muito difícil, mas a mulher não. A mulher dá seu jeitinho. A mulher é desdobrável, ela é flexível, ela se adapta, né? Então é isso que ela tá querendo dizer. E é justamente tudo isso que a gente vai colocar aqui na nossa resposta. Essa é uma resposta grande, tá, gente? Mas não é minha culpa, não, porque o Pet que pediu pra fazer a resposta desse jeito e deixou até um montão de linha aqui pra gente colocar, né? Porque a pergunta é essa aqui, ó, da atividade 2. Como a mulher do poema de Adélia Prado é representada? Então a gente tem que explicar tudo, a gente tem que falar tudo sobre como que esse poema aí explicou, representou a mulher. Eu coloquei aqui todas as explicações que eu consegui identificar, tá certo? E aí você faz uma filtragem aí para você ver o que você quer anotar. O ideal é você colocar tudo, porque não pediu pra gente analisar só uma parte do poema, pediu pra gente falar do poema todo. Então eu falei do poema todo. A minha obrigação é colocar aqui a resposta mais completa possível para você. E aí você pensa aí que resposta que você vai colocar que vai deixar sua professora satisfeita, tá certo? Então vou fazer a leitura aqui, ó. Trata-se de uma mulher que luta, ou seja, carrega bandeira,
pelos direitos femininos. Mas sabe que isso não é tarefa fácil, devido à maneira com que a sociedade ainda vê a mulher, frágil, inferior. Essa mulher aceita os desafios impostos a ela, sem precisar mentir que está tudo bem, que ela dá conta de tudo e que nunca se sente cansada. Ela enfrenta, mas sendo humana, ela também sofre muitas vezes. Ela é, em certa medida, influenciada pelas pressões sociais quanto a padrões de beleza e necessidade do casamento. Ela é forte, mas às vezes se preocupa, sente medo da dor do parto. Seus sentimentos, angústias, dores, imaginação, opiniões, lembranças, etc., ela expressa através da escrita. Quando ela fica triste, é por coisas momentâneas. Ela não fica carregando mágoas do passado. É aquela parte que eu falei da tristeza que não tem pedigree, né? Já a sua alegria, sua vontade de ser feliz, ela traz desde que nasceu. É algo que corre em suas veias, algo que herdou da família, algo que faz parte de sua essência. E ela acha que esse negócio de ser desajustado, de não dar conta da vida, que é pesada, é difícil, isso é coisa de homem. Na opinião dela, mulher dá conta, porque é flexível, mulher se adapta, dá seu jeito. Continuando aqui então, vamos fazer a leitura agora de um poema de Jorge de Lima. Poeta brasileiro modernista, nasceu em Alagoas. Jorge de Lima ficou conhecido como príncipe dos poetas alagoanos. Grande destaque da segunda geração modernista no Brasil. Além de poemas, ele escreveu romances, peças de teatro e ensaios. Mulher proletária. Mulher proletária, única fábrica que o operário tem. Fábrica de filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus. Forneces braços para o Senhor burguês. Mulher proletária, o operário, teu proprietário, há de ver a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário. Então, vou fazer alguns apontamentos com relação a esse poema para a gente poder responder a pergunta. O título desse poema é Mulher Proletária. Eu tive que fazer muitas pesquisas, gente, para responder essa pergunta. De todos os patches que eu fiz a correção até agora, essa pergunta aqui foi a mais difícil, foi a que eu tive que pesquisar mais. Segundo as pesquisas que eu fiz, o título desse poema faz um trocadilho, um jogo de palavras com a palavra proletária. Por quê? Proletário, segundo o dicionário, significa cidadão pobre que só tem para viver a remuneração insuficiente de sua força de trabalho. E isso está totalmente de acordo com o texto, né? Porque fala lá sobre o operário que é explorado lá na fábrica e a mulher dele que tem muitos filhos e tudo mais. E aí, gente, além disso, né? Além desse significado óbvio, né? Que o proletário é o operário lá da fábrica, esse iniciozinho da palavra aí, ó, prole, é uma referência aos filhos, porque prole é a ninhada, a quantidade de filhos da pessoa, né? A família da pessoa, então, prole são os filhos que as pessoas têm, né? Então, a minha prole é só a Melicinha, né? Então, tem gente que tem uma prole muito grande, tem um grande número de filhos. E essa palavra aí, ó, prole, não foi colocada à toa nessa palavra aí, né? Porque, na verdade, nesse poema, a mulher é retratada como uma fábrica, só que é uma fábrica de quê? Uma fábrica de filhos. Então, ela foi colocada aqui, ó, mulher proletária, única fábrica que o operário tem. Porque o operário, ele trabalha lá na fábrica, ele produz lá na fábrica, mas ele não é dono de nada. A única coisa da qual ele é dono é da mulher dele. Isso é o poema que tá dizendo, tá, gente? Ele é dono da mulher dele, e essa mulher dele é a única fábrica que ele tem, a única coisa que esse proletário consegue produzir e que é dele, tudo que o operário produz lá na fábrica não é dele, pertence tudo ao patrão dele, pertence tudo ao burguês. A única coisa que ele possui na vida dele, que ele produz e que ele possui, são os filhos. Então a mulher dele é a propriedade dele, é a fábrica dele, mas é fábrica de quê? Fábrica de filhos. Então, esse elemento que vem aqui entre aspas, o fábrica de filhos,
ele desvenda, ele explica a metáfora que foi usada para explicar quem que é a mulher. Essa mulher aqui é uma mulher fábrica. Mas por que uma mulher é uma fábrica? Como assim uma mulher fábrica? Isso é uma metáfora, é uma figura de linguagem, é um modo de dizer. Você está querendo representar a mulher como se fosse uma fábrica, uma produtora em massa de filhos. Então, esse elemento que foi colocado entre parênteses aqui, ó, é um elemento que desvela, que desvenda, que explica a metáfora da fábrica humana, né, da máquina humana. Por que a mulher é uma máquina humana? É uma máquina humana de produzir filhos, segundo a ideia aqui do poema. Aí depois, nesses versos aqui, ó, fala assim que essa máquina humana, que é a mulher, ela fornece anjos para o Senhor Jesus e fornece braços para o senhor burguês. Aqui também foi usada uma figura de linguagem, que é o eufemismo. O que é o eufemismo? É uma figura de linguagem em que usa-se termos mais brandos, mais suaves, para se referir a elementos cujo significado é mais duro, mais pesado. Então, gente, quando essa mulher ela faz muitos filhos, ela engravida muitas vezes, sendo uma família pobre, porque são operários, a gente já consegue prever, já consegue imaginar que muitos desses filhos acabam morrendo, ou na própria gestação, ou no parto, ou depois, né, por alguma doença, por uma subnutrição. E aí, muitos desses filhos dessa fábrica humana aí acabam morrendo. Só que dizer que esses filhos morrem é mais duro, mais difícil, mais pesado do que usar essa expressão aqui, ó. Forneces anjos para o Senhor Jesus. Então, quando ela fala aqui, ó, o poema fala que essa mulher está fornecendo anjos, anjinhos para o Senhor Jesus, é porque alguns dos filhinhos dela, infelizmente, morreram, né? Viraram anjinhos e foram lá morar com o Senhor Jesus. Então, isso aqui é um eufemismo para a morte. E aqui também, ó, fornece braços para o senhor burguês. Quando ele fala que fornece braços, é que essa máquina de fabricar filhos aqui, ó, todos os filhinhos dela, depois bater uma idadezinha aí, já vai ser explorado lá nas fábricas também, né? Vai todo mundo ter que trabalhar nas fábricas do senhor burguês. Então, essa expressão que fornece braços para o senhor burguês, está significando que os filhos também são força de trabalho, também são operários, também vão se tornar trabalhadores lá no chão da fábrica. Então, isso aqui também é um eufemismo, é um outro modo, um modo mais suave de dizer que esses filhos também vão ser explorados lá na fábrica do burguês. Depois, gente, nessa expressão aqui, ó, adver, é o seguinte. Essa expressão adver, ela evoca um desejo, uma esperança com relação a algo que se espera. É quase como se fosse uma prece, uma oração. É como se você dissesse assim, não, você vai ver, não, mas no futuro minha vida vai melhorar. Eu estou trabalhando aqui no chão da fábrica, mas você há de ver, eu ainda vou prosperar na vida, ainda vou ter um futuro melhor. Então, quando ele usa essa expressão que eu há de ver, é a mulher fazendo uma prece, fazendo uma oração, é um desejo que ela tem para o futuro. É uma coisa que ela espera para o futuro. As coisas estão muito ruins para eles lá no presente, mas no futuro há de se ver, né? Eles vão ver que no futuro as coisas vão melhorar. O operário vai ver que as coisas vão melhorar. Então, isso aqui é como se ela estivesse fazendo uma oração, uma prece, expressando o seu desejo, a sua esperança para o futuro. Mas é só uma esperança mesmo. Olha aqui o que ela está esperando, ó. Ela está esperando que a tua produção, a tua superprodução, então aqui, ó, produção, superprodução. Isso aqui é uma figura de linguagem que a gente chama de gradação. Você começa aqui com um elemento neutro, né, em um patamar, e aí você vai subindo o nível dele. Em vez de ser uma produção, aí depois já virou uma superprodução. Então, note que o significado vai subindo, vai gradativamente subindo de quantidade, de intensidade aqui. Então, isso aqui é uma gradação, né? A quantidade de filhos aqui vai aumentando. Quanto mais filhos ela vai tendo, mais filhos ela vai tendo, e assim por diante. E aí ela espera, gente, que essa produção, que essa superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salve o teu proprietário. Então ela espera, ela tem a esperança de que os muitos filhos que eles tiveram, que eles venham a dar um futuro melhor para o proprietário, para o operário. O que é a esperança dessa mulher? É que os filhos dela tirem eles da lama, tirem eles do buraco, né?
Não, eu vou fazer muitos filhos aqui, mas eles vão estudar, o futuro deles vai ser melhor, e eles não vão precisar trabalhar nessa fábrica, e depois eles voltam e ajudam a mamãe e o papai a sair dessa vida difícil. Na verdade, isso aqui, então, se traduz apenas como uma esperança, porque é só você usar um pouquinho o pensamento lógico. Se é difícil criar um filho, imagine criar uma superprodução de filhos, um montão de filhos, sendo que você é simplesmente um operário, né? Então, eles não estão conseguindo sair, nem eles mesmos, daquela vida difícil, daquela vida sofrida. Imagina tirar um monte de gente dessa vida, né? Eles e o monte de filhos que eles tiveram. Então ela tem essa esperança de que os filhos vão tirar eles aí dessa vida sofrida nas fábricas, salvando o operário, salvando esse proletário e essa esposa dele. Mas isso é só uma esperança, isso não vai acontecer. E aí é o que eu coloquei aqui, ó. As fábricas, as máquinas burguesas não salvam, não dão futuro para o operário. Porém, a mulher proletária tem a esperança de que seus muitos filhos tenham uma vida melhor que os pais e possam, assim, ajudar a família a deixar de ser explorada nas fábricas. Mas a expressão há de ver, que, como já foi dito, evoca o futuro como se fosse uma prece, deixa subentendido que isso é mesmo só um desejo. E os inúmeros filhos dos proletários acabarão também sendo força de trabalho nas fábricas. É só usar um pouco o pensamento crítico. Se criar um filho já é difícil, imagina criar e dar um futuro melhor para um monte deles. Então a gente percebe que essa esperança que ela tem dos filhos tirarem eles lá do buraco, da lama, na verdade não vai acontecer, né? Os filhos estão fadados a virar mais um pouco de massa, de força de trabalho lá no chão da fábrica. E aí vem as perguntas aqui, gente, é para você marcar verdadeiro ou falso. De acordo com os versos desse poema aí, o que é verdadeiro e o que é falso. Então a primeira aqui, ó, onde fala assim, ó, o trocadilho entre prole e proletária assinala a função social da mulher no contexto do poema. De acordo com esse poema aí, a mulher, ela serve para quê nessa sociedade aí? Ter filhos. Então, conforme eu expliquei para vocês a relação entre proletária e prole, que é a referência aos filhos, está expressando que a mulher nessa sociedade aí, ela é só a produtora de filhos, né? A máquina de produzir filhos. Então, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui está de acordo, sim, com o significado do poema. Então, é verdadeiro. Depois vem aqui, ó. Essa aqui foi a minha maior dúvida. Fala assim, ó. A gradação na segunda estrofe, onde ela fala assim, ó, produção, superprodução, aqui realmente tem uma gradação. Aí essa gradação, ela serve para apontar para a submissão da mulher e para a salvação do homem operário. Até nessa parte da mulher aqui, essa informação tá certa. Realmente a mulher, ela não escolhe dentro do universo desse poema aí, ela não escolhe se vai ou se não vai ter filhos, não. Ela é uma máquina de ter filhos. Então, ela vai tendo filho um atrás do outro, e isso expressa a sua submissão. Ou seja, ela faz o que o dono dela, o que o proprietário dela, que é o marido, né, que é o operário, manda ela fazer. Só que depois vai e fala assim, ó, e para a salvação do homem operário. Só que a gente percebe, conforme eu expliquei para vocês, que esse homem não vai receber a salvação dele a partir do monte de filho que ele vai fazer, não. A mulher dele até tem essa esperança de que os muitos filhos dela acabem tirando eles ali da pobreza, para que eles não precisem mais trabalhar naquela fábrica e tudo mais. Mas a gente, conforme a interpretação que eu ajudei vocês a fazerem, a gente vê que isso aí não vai acontecer não, que isso é só um desejo dela. Então não tem essa parte aqui, ó, da salvação do homem operário, por isso que essa aqui tá errada. Então a segunda aqui é falsa. Os dois últimos versos na primeira estrofe constituem eufemismos das ideias de mortalidade e de trabalho infantil. Exatamente. Quando fala lá que a mulher, alguns dos filhos dela viram anjinhos para o Senhor Jesus e alguns viram braços para o senhor burguês, tá fazendo um eufemismo, um jeito mais suave de falar que alguns filhos vão morrer e alguns filhos vão ser explorados, né, desde pequeno, vão lá para o trabalho infantil. Então, isso aqui também é verdadeiro. Depois, as metáforas fábrica e máquina humana são, de certo modo, desveladas, ou seja, explicadas
pela construção parentética, ou seja, que está dentro de parênteses, fábrica de filhos. Exatamente. Quando fala que a mulher é uma fábrica ou a mulher é uma máquina humana, logo em seguida vem a explicação. Por que ela é fábrica? Por que ela é máquina humana? Aí colocou dentro do parênteses lá, ó. É uma fábrica de filhos. Então, essa expressão aqui, ó, fábrica de filhos, foi usada para explicar, para desvelar, para desvendar qual que é o significado dessa metáfora. Então, essa aqui é verdadeira. Próxima. Os últimos versos do poema sugerem que o trabalho da mulher pode levar sua família à ascensão social. Aqui tem duas coisas erradas. A primeira é que lá não está falando sobre o trabalho da mulher, né? Lá só está falando da função da mulher, e a função da mulher é ficar dentro de casa tendo filhos, né? Ela é a máquina de ter filhos. Então lá no poema não fala sobre a importância do trabalho da mulher, trabalho fora de casa, né? Trabalho no mercado de trabalho. Lá não fala isso lá não. A mulher é dentro de casa fazendo filhos, de acordo com esse poema. E lá também não fala sobre ascensão social. Se nem o trabalho do homem, do operário, não vai fazer ele ter ascensão social, ou seja, melhorar de vida, subir de classe social, quanto menos o da mulher, né? Que o da mulher não é nem remunerado. Quanto será que a mulher está recebendo lá do proprietário dela, do marido dela, para ter esse montão de filho? Está recebendo nada, né? Então, lá no poema não fala sobre ascensão social e também não fala sobre a importância do trabalho da mulher, por isso que essa aqui, então, é falsa. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, a correção aqui da última semana do PET 3, do terceiro ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like aí, comentem. Pessoal, e antes de terminar o vídeo, eu vou mandar aquele salve para alguns inscritos. Então, um salve aí para você, Cleiton, que está sempre aqui no canal, comentando, participando. Um salve para Letícia Souza e para todo mundo aí de Caratinga. Um salve para o Iago, Maura Lins e para todo mundo de Bom Jesus da Penha. Gustavo Manuel, Paulo Alves, Dani, um salve. Beatriz Costa, Lucilene Gonçalves, Gustavo Dornelas, um salve. Liz Maria, Melissa de Souza, Melissa Silveira Gomes, Melissa Lucena, Amanda Souza, Ana Luísa Andrade, um salve. Sem lendário, tá? Um salve. Um salve aqui pro Luiz, Isadora Vieira, Eric Henrique, Lívia Oliveira, Cauã Jogos, Maria de Fátima e Mayla Caçador, Débora Camila, Fernanda Jardim, Gamer Goku, Natália Emanuele, Sofia Gonçalves, um beijo, Jéssica Pereira, Vitor Hugo Dourado, Melissa Barbosa, um salve pro Biel, Juliana Maria, Giovana Felipe, Odete Mendes de Almeida, um salve pro Daniel e pro primo dele, o Gabriel Gonçalves Soares, salve pra Vanusa Ferreira, Silvana, Arthur João, Bruno Gabriel, Gabriele Xavier e pra Marinalva Araújo, Sônia Magalhães e Amanda Silva, Regina Lima Ferreira, Christian Kevin, um salve pra Catiane Moreira Martins, salve pra Jojo Games, Maria de Fátima, Ítalo Maneiro, um salve pra Vanessa, Wender, Gisele Lopes, Edmilson Mendes, Dimas Games, Galera Massa, Alexandre Silva, um salve pro Gilvan Sérgio Santos, Edna Pereira Alves, Gustavo Correia, Léo Márcio Almeida Silva e pra todo mundo de São João del Rei. Um abraço pra Mirna Castro, minha colega de profissão, e também pra todos os alunos dela aí do primeiro ano 2 e do primeiro ano 3 da Escola Estadual Dr. Álvaro Brandão. Abraço. José Aparecido Rodrigues, Letícia Emanuela, um abraço pra Beca e pro Eric Sander, Eliane Aparecida dos Reis, Marisa Marcelene, um salve, Rosana Batista e Cauã Coelho, salve, Raíssa La Cristine e também pro pai dela, um abraço pra vocês, você é muito fofa, Raíssa. Lala Games, um salve, Lara Fábia, Alan Lan, Núbia Lacerda, minha futura aluna aí na escola Oscar Prados, e também pra professora dela, minha colega, a Aline. Gabriel Ednei, Vitória Alexia Costa Marques, um salve, Henrique Wallace Gamer, um salve pra Janaína, Rávila Vieira, João Pedro, Lucas Agostinho Oliveira, um salve pra Adria, Fernanda Santos, um salve pro Bruno Cabral de Almeida, Amanda Brás, Rosângela Vieira, Caleb, um salve pra Gabriela, Mônica Salgado Guimarães, Caiuri Oliveira, Kelly Claudinei Nunes,
Natália Braga e Leandra Santos, um salve. Maiane Santos, Fernando, um abraço. Murilo Vargas. E pra todo mundo que está sempre aqui no canal, comentando, curtindo, compartilhando, a participação de vocês é muito importante. Um abraço pra todo mundo e um salve. E eu fico por aqui. Aguardamos aí a vinda do PET 4. Se tiver mesmo, eu vou continuar fazendo a correção com vocês, tá bom? Até a próxima. Beijo, tchau!